Acontece. E as pesquisas vão saindo, vão sendo divulgadas, publicadas. E tem aquela história, né? Que virou aí quase proverbial, de que a pesquisa é um retrato de um momento, etc. E ao mesmo tempo a constatação de que, faltando aí pouquíssimo para a eleição, pouco mais de 3 meses para o primeiro turno, no dia 2 de outubro, o cenário é o mesmo, que é registrado desde janeiro de 2021. Há um ano e meio, um pouquinho mais, nós temos aí as pesquisas mostrando Lula e Bolsonaro na disputa real pela presidência e as diversas outras candidaturas cada vez mais desnutridas ou empacadas, esbarradas num determinado percentual ou ali num espaçozinho que permite variações de 2% para cá, 2% para lá. E, além disso, o Datafolha, por exemplo, ele trouxe esta semana não apenas números, quem você vai votar, seja espontânea, sem falar nomes, seja estimulada, falando nomes e tal, mas também algumas avaliações, e aí avaliações regionais, avaliações por sexo, avaliações por renda. E, por exemplo, quando a gente fala em homem e mulher, a vantagem do Lula, que é apontada nas pesquisas, ela tem muito a ver com a votação ou a intenção de voto que ele tem entre as mulheres. Não há a menor dúvida. Quando você olha só eleitores masculinos, o cenário é diferente. Há um apoio bem maior ao Bolsonaro do que entre as mulheres. O Lula, entre as mulheres, tem a seu favor uma diferença muito grande em relação ao Bolsonaro. Há as diferenças regionais. O Lula no Nordeste com uma grande diferença a seu favor, o Bolsonaro no Sul com uma diferença a seu favor e às vezes grande, como no caso do Paraná, onde ele tem uma vantagem considerável, também no Centro-Oeste. E os maiores eleitorados, Sudeste e Nordeste, dão essa vantagem que as pesquisas registram para o Lula. Porém, quando a gente olha outros aspectos, porque se houver segundo turno, a pesquisa Datafolha é a única que deixa não só aberta, mas traz números que indicam uma possibilidade significativa, e é importante dar o peso de cada palavra, né? Possibilidade significativa, ou seja, não é dado barato que será assim, é quase impossível que não seja, não é isso, mas é uma possibilidade significativa indicada pelos números do Datafolha, de uma vitória do Lula no primeiro turno. É a única pesquisa que traz nos seus números essa possibilidade significativa. Nas outras, essa possibilidade é muito menor. As outras apontam para segundo turno. E segundo turno, se nós considerarmos que mesmo com as diferenças, e já vamos falar sobre isso, diferenças espantosas que há nessa briga Lula-Bolsonaro, no Instituto, na avaliação de um Instituto, na pesquisa de um Instituto e na pesquisa de outro, quando você soma os percentuais de Lula e Bolsonaro, você vai chegar ali a 72%, 73%, 75%. Não é? E a questão é a distribuição entre os dois. Por quê? Em todas essas pesquisas, não há, de fato, grande diferença para Ciro, Janones, Tebet e mais alguns que estão na parada, a Vera, o Bivar, né? A diferença é insignificante de um instituto para o outro. E mesmo quando não é insignificante, por exemplo, há uma pesquisa que traz a Tebet com 1,5, há uma pesquisa que traz ela com 3. Então, 1,5 e 3, é o dobro. Né?
Então, a diferença é significativa. Mas, como são números baixíssimos, mesmo quando dobra, você está dentro daquela margem de erro das duas pesquisas. Tanto aqui dá 1,5 quanto aqui dá 3. Está na margem de erro, porque são números muito baixos. E o Ciro, que também aparece com 8, 7, 6, mas em qualquer das pesquisas você vai olhar, 6 ou 8 vai estar dentro da margem de erro. Normalmente é a menor das margens. Há pesquisas que a margem de erro é de 3. Antigamente chegava a 4, 5, né, de margem de erro. Hoje geralmente é 3, 2. 2 costuma ser o mínimo da margem de erro, que é bem baixo, não há dúvida. É uma margem baixa. Mas o Ciro está ali, 6, 7, 8, 6, 7, 8. A diferença aparece mesmo na disputa Lula e Bolsonaro. A vantagem do Lula, que aparece em primeiro em todas as pesquisas, mas a vantagem dele para o Bolsonaro é que é muito diferente em uma pesquisa em relação a outra pesquisa. Essa é a única grande diferença. É interessante isso. Não é que uma traz Simone Tebet com 9 e a outra com 3. Não, é ali, margem de erro, 1,5, 2, 3. Não é que uma traz o Ciro com 17 e a outra com 8. Não, é 6, 7, 8. Em todas as pesquisas, eles estão ali com variações que acontecem mesmo no humor do eleitorado, no humor do entrevistado, na metodologia, no tipo de pergunta que é feita, mas sempre naquela margem, sempre naquilo que se enquadra em margem de erro. 2%. 6, 7, 8. Não há essa diferença. Ciro aparece aqui com 7 e aqui ele aparece com 19. Não existe isso. Então, a grande diferença está exatamente no espaço que separa a intenção de votos para Lula de intenção de votos para Bolsonaro. Se houver segundo turno, e repito, apenas a pesquisa Datafolha traz números que indicam uma possibilidade significativa de vitória do Lula no primeiro turno, as outras apontam para a disputa em 2 turnos. Se houver segundo turno, é claro que pesa muito o tal índice de rejeição. Isso é decisivo, porque aí você tem o cara que no primeiro turno votou na Simone, ou votou no Ciro, ou votou no Janones, ou votou no Bivar, ou votou na Vera, ou votou em algum outro, ou não votou em ninguém. E no segundo turno, mesmo aquele que no primeiro turno anulou ou apertou lá branco, no segundo turno, o sujeito pode se sentir constrangido a tentar evitar ou ajudar a evitar a vitória de um dos dois. A rejeição entra aí. Além da migração de votos, quem tinha um candidato que não está no segundo turno, e aí vai escolher um outro no segundo turno, é a história do não é o ideal, mas eu acho esse menos ruim. O ideal eu votei lá no primeiro turno, na cabeça do cara. Aquele era o ideal, perdeu, não está no segundo turno, aí ele vai, esse aqui para mim é menos ruim. Esse aqui é pior. Esse aqui eu não quero de jeito nenhum. E tem, claro, o sujeito que acha que todos são ruins, então não vota em ninguém. Ele não acha que nenhum deles merece seu voto, e isso é um direito. O sujeito que vai lá anula o voto, bota lá 0-0. Ou então, vota branco. Ele acha que nenhum deles merece seu voto. Pronto, é um direito. É uma avaliação política. Não é? Então, no segundo turno, apesar de achar que nenhum deles serve, ele pode achar que um é uma catástrofe. E aí, mesmo tendo anulado no primeiro turno, no segundo ele fala, não, eu vou votar naquele ali, eu não gosto, mas vou votar porque para mim o outro é uma catástrofe. E por isso, esses levantamentos sobre rejeição são importantes. E quem está no governo, caso hoje do Bolsonaro, caso do Rodrigo Garcia, caso do Zema, do Cláudio Castro,
eles têm de lidar também com outra avaliação, que é a avaliação do governo em si. E o Datafolha traz uma avaliação ou um levantamento de como os eleitores avaliam o governo Bolsonaro, e os números são preocupantes para o Bolsonaro, porque indicam uma avaliação negativa considerável e a pior entre aqueles que tiveram pelo menos um mandato inteiro, né? A Dilma, por exemplo, teve um mandato inteiro, depois metade do segundo mandato. Mas no mandato inteiro dela, quando estava ela se aproximando ali do final do mandato, isso em 2014, o Lula em 2006 ou em 2010, o Fernando Henrique em 98, por exemplo, quando era o final do seu segundo mandato. E aí havia uma avaliação de 8 anos, né? Em 2002, perdão. Em 2002. E em 98, ao final do primeiro mandato. Ele completou os dois. O Lula completou os dois. Então você tem a avaliação do Fernando Henrique em 98, em 2002, a do Lula em 2006, a do Lula em 2010, a Dilma em 2014 e o Bolsonaro em 2022. O Collor não, porque o Collor só ficou 2 anos ali, e o Itamar não. Então, como é que fica? Quando você compara, é a pior avaliação. A Dilma, no segundo ano do segundo mandato, tinha até uma avaliação pior do que a do Bolsonaro. Bem pior do que a do Bolsonaro. Mas aí são 2 anos, considerando apenas mandato inteiro. Quem cumpriu o mandato, e ela cumpriu o primeiro mandato. A avaliação do Bolsonaro é pior do que a de todos eles nessa pesquisa Datafolha. E esse é um dado muito importante, porque, é claro, não é diretamente a pesquisa intenção de voto, mas é a avaliação de quem não vai votar no Bolsonaro, mas também não vai votar no Lula, mas no segundo turno, não, eu acho que esse governo foi regular. Então, vou dar mais uma chance. Eu acho que esse governo foi péssimo, então não vou dar uma segunda chance. Mesmo não querendo votar no Lula, voto no Lula. Eu acho que esse governo foi bom e merece ficar. Mesmo o sujeito que... Porque tem isso, as coisas não são tão restritas. Muitas vezes o sujeito acha que o governo é regular ou bom, mas não vota no governo, não vota no presidente que tenta a reeleição. Não vota no governador que tenta a reeleição. Ele tem um outro candidato que ele acha que vai ser muito melhor. Mas o cara não passa para o segundo turno. Ele fala, bom, meu candidato não foi para o segundo turno, eu acho que esse governo foi regular ou foi bom, vou votar pela reeleição. Por isso a importância dessa pesquisa. Ou então, o sujeito que tinha outro candidato, que não foi para o segundo turno, não gosta de nenhum dos dois que estão no segundo turno, mas ele fala, para mim esse governo foi péssimo, então eu vou votar no candidato de oposição. Por isso a importância desses números. Mas é claro que também essas avaliações, elas não são imutáveis. Óbvio, né? Senão você faria uma pesquisa só com essa pergunta, não precisava fazer mais nenhuma. Porque tem uma crise, ou o governo faz algo que agrada grande parte da população, ou faz algo que desagrada grande parte, você tem a resposta na pesquisa seguinte. Essa é uma avaliação que é mutável, muitas vezes de uma semana para outra. Um acontecimento azeda o caldo, ou então melhora a avaliação que a população faz do governo. É assim, em qualquer lugar do mundo, em qualquer democracia pelo menos. Agora, com relação aos números de intenção de voto, vamos ver aqui, eu falava sobre a diferença entre Lula e Bolsonaro, como há uma variação gigantesca de um instituto para outro. Então, o Datafolha, por exemplo, deixa eu abrir aqui,
o Datafolha, ele traz uma diferença considerável, uma vantagem de 19 pontos do Lula para o Bolsonaro. 19 pontos. Lula com 47, Bolsonaro com 28. E aí, você tem uma outra pesquisa que eu também fiz questão, porque foi uma atrás da outra, né? Elas saíram praticamente juntas, se não no mesmo dia, com diferença de horas, uma saiu num dia, outra saiu no outro, algo assim. Portanto, são cenários muito parecidos. Não aconteceu nada de extraordinário entre uma pesquisa e outra, entre a realização de uma pesquisa e outra. Pesquisa Exame Ideia. Lula 45, Bolsonaro 36. Ora, notem que o Lula, na pesquisa Datafolha, tem 47, na pesquisa Exame, 45. Muito próximo. Uma diferença que está ali enquadrada na margem de erro do próprio Datafolha. Quando você diz 47, margem de erro de 2, significa que ele pode ter até 49, mas pode ter 45. Não menos que 45, não mais que 49. É isso, é a margem de erro. Portanto, o percentual que aparece para o Lula no Exame Ideia, ele está ali muito próximo do Datafolha, 47, 45. Agora, no Datafolha, o Bolsonaro aparece com 28. E no Exame Ideia, com 36. São 8 pontos. Aí já não há margem de erro que explique. Essa é a diferença chave entre as duas pesquisas. O percentual do Bolsonaro. No Datafolha, 28. No Exame Ideia, 36. E aí você pode dizer, não, é que no Datafolha, o Ciro, por exemplo, aparece com 15. E na outra, o Ciro aparece com 7. Não. Ciro está ali, 7, 8, margem de erro. E mesmo a Simone Tebet, no Datafolha 1,5, no Exame Ideia 3, dobrou. Não. O número, repito, é tão pequeno, é tão baixo, que também está na margem de erro. 1,5, 2, 2,5, 3, margem de erro. Até 13,5 seria a margem de erro. Então, a grande diferença está especificamente no percentual de intenção de votos para o Jair Bolsonaro. 28 e 36. E sempre que há essa diferença muito grande de um instituto para o outro, é interessante observar quanto um candidato teve em uma pesquisa, teve na outra. Aí você olha e fala, mas é quase igual. Como esse caso aqui. Lula, Datafolha, 47. Lula, Exame Ideia, 45. Como a margem de erro é a mesma coisa. A diferença gigantesca está nos números de Bolsonaro. E nós já tivemos no próprio Datafolha uma diferença de 21. Agora está em 19 nessa última pesquisa. Do Lula para o Bolsonaro. E ali muito próximo do Datafolha, que trouxe diferença de 21, a diferença em outros institutos, ali na mesma semana, era de 5 pontos. Peraí. Não dá para dizer que uma palavra a mais na pergunta feita por um instituto provocou uma diferença dessas. 21 a 5. No instituto, o Lula tem 21 pontos a mais, no outro tem 5. Alguém errou feio. Nessa pesquisa, Exame Ideia, a diferença é de 9%. 9%. No caso do Datafolha, ela pode passar de 20, pode chegar a 23.
considerando margem de erro. E pode também chegar a 15. Essa aqui pode chegar a diferença a 12, 11, 10, pode chegar a 7. Então, ainda considerando margem de erro, a diferença é muito grande. De 9 para 19, são 10 pontos. 10 pontos. Por isso eu disse que apenas a pesquisa Datafolha traz números que carregam embutidos em si uma significativa possibilidade de a eleição ser resolvida no primeiro turno. Porque aí entra, mas 47, não tem de ser 50 mais um pelo menos? Sim, mas aí entra voto nulo, abstenção, você não sabe o tamanho da abstenção e quem deixará de votar, se era eleitor desse ou daquele. Tudo isso pesa. E mesmo com essa bobagem de voto obrigatório no Brasil, que isso é uma bobagem, né? Uma excrescência, né? Mas mesmo assim muita gente não vai votar. Você não sabe qual será o tamanho da abstenção. O percentual de eleitores que não vão votar. Então, balela. Então, ele pode ganhar no primeiro turno se ele tem 47. Porque quando você considera votos nulos, etc., ele pode chegar a 53, como demonstra o próprio Datafolha. E aí não tem segundo turno. 50% mais um voto, não é 51 não, 50% mais um voto, o cara já leva. 53, fatura liquidada. O Datafolha traz essa possibilidade. E nos outros, mesmo nessa aqui, 45 a 36, a possibilidade não é inexistente, ela existe. 45, a proximidade de 50, e aí quando você considera votos nulos e abstenção, pode sim, porque você vai considerar só os votos válidos. Você tem de ter 50% mais um dos votos válidos. Então é claro que com 45, o Lula continua próximo dessa possibilidade. O que torna a diferença muito grande para essa possibilidade é a diferença em um de Lula para Bolsonaro e outro. Porque vem campanha eleitoral, vem debate. Uma diferença de 10 pontos, de 9 pontos, de 5 pontos, como alguns institutos registraram, é algo que você fala, opa, isso aqui pode aumentar, mas pode diminuir ainda mais no período eleitoral oficial, com propaganda na televisão, no rádio, e aí com um avalanche de propaganda, inclusive informal na internet, e claro, com os debates. E que os dois parem de refugar, hein? Que Lula e Bolsonaro parem com essa ideia de refugarem para debates. O debate não é obrigatório. Se o sujeito não quer ir, não vai, isso é lógico, e deve ser assim. Eu discordo da ideia de ser obrigatório. Vai quem quer, claro. Mas eles precisam entender, um ex-presidente da República, um atual presidente da República, que a sociedade merece isso. Merece o debate, a presença deles no debate. É uma consideração. É uma consideração pelo eleitor, e não só pelo eleitor, mas pela sociedade, pelos que não votam, inclusive, idosos, crianças, adolescentes. Eles merecem que haja debates e que os principais candidatos, os que têm mais chance, compareçam até como um sentimento ali de eu preciso ir lá e as pessoas precisam ouvir o que eu penso. Mesmo que já conheçam o que eu fiz, o que eu penso, eu quero dizer mais, o que eu pretendo fazer, o que eu não pretendo fazer mais. Os confrontos. O eleitor brasileiro merece isso, a sociedade brasileira merece isso. Então que ambos parem de refugar. E mais, não se esqueçam, cadeira vazia é uma imagem ruim. É ruim. Tá lá o nome do sujeito, cadeira vazia. É ruim. Fica 2 horas tomando pau
com quem está lá dizendo, aí, ó, fujão. Ah, isso aí não vai decidir a eleição. Vai saber. Depende da reação do eleitor, da diferença real entre os candidatos. Agora, quando você pega essa diferença aqui de 9 pontos, ela pode ser consideravelmente diminuída, aumentada, etc., mas é uma margem que não dá conforto para quem está em primeiro. 19 pontos, ou 21, como já houve, e pode haver ainda, dependendo da margem de erro, é outra história. É muito conforto, faltando um pouco mais de 3 meses. Ah, mas tem a campanha, já aconteceu de tirar isso já, claro que já. Mas qualquer um dos candidatos gostaria de estar nessa posição. Em primeiro e com a vantagem de 21 pontos. Então, algum instituto está errando feio. E não é agora, esta semana, que aconteceu isso. Tem sido frequente. Pesquisas feitas na mesma semana, basicamente com as mesmas perguntas, com um número de consultados muito parecido, uma pesquisa com a outra, e resultados tremendamente diferentes só aí, só na diferença do Lula para o Bolsonaro. Você pega Ciro, Tebet, o Dória, quando estava na parada, o Moro, quando estava na parada, as variações eram mínimas, insignificantes. Mas a diferença do Lula pro Bolsonaro, as pesquisas não se entendem. A diferença é muito grande. E, vale notar, nesse caso específico, como vimos aqui na comparação Datafolha com o Exame Ideia, a diferença está especificamente no percentual de intenção de votos para o Bolsonaro. Não está no Lula, porque é 47-45. Está no Bolsonaro, Datafolha 28, Exame Ideia 36. E é ruim, porque isso alimenta os políticos que querem fazer leis restritivas, né? Não pode pesquisa faltando não sei quanto tempo. Sabe o que vai acontecer? Vai ser um mar de pesquisa pirata mentirosa, sem nenhum compromisso, sem registro, sem ter de dar satisfações o Instituto para o Tribunal Eleitoral. Vai ser um mar de mentiras terríveis, desorientando o eleitor. Não acreditem que as pesquisas desaparecerão. Só que aí não vai ter nada, não vai ter referência. Vão publicar o que bem entenderem. Então deixem as pesquisas livremente. Deixem que os institutos façam livremente suas pesquisas. E aí, no dia da eleição, vamos ver quem estava certo, quem não estava, Ronald. Este, o Bandeirantes, acontece. Obrigado a você que fica conversando conosco por intermédio dos nossos canais de comunicação, as redes sociais, pelo chat do YouTube, né? E para você que estava ali discutindo e quiser reouvir esse conteúdo, para você que chegou pela metade, que eu ouvi desde o começo, vira podcast já. Eu Entendendo a Notícia nos principais agregadores de podcast. Rede Bandeirantes de Rádio.